Há algo de estranho no silêncio dos dias. Semanas depois da reabertura parcial das escolas, finalmente com tempo para si e a possibilidade de sonhar em voz alta e recomeçar planos, a Anitta sente um certo entorpecimento, uma certa resistência em regressar às esplanadas ou retomar rotinas interrompidas. Não que não sinta prazer nas saídas, com maior liberdade e em companhia do sol, mas uma sensação de efemeridade teima em assolar a sua mente. A segunda tentativa de regresso a uma normalidade, que talvez já nem tenha lugar, deixa a Anitta alerta e expectante. Sabe que deve estar atenta a si e centrar-se no seu bem-estar físico e mental. Prossegue o yoga, faz caminhadas e corrida, cuida da alimentação, reforça a prática de mindfulness, procura ter tempo para si. Mas o seu sistema límbico parece avariado, dando lugar a oscilações bruscas de humor e um certo desnorte emocional. Semanas após a conversa franca e sem filtros, a Anitta volta ao sofá para mais uma consulta com a Ana Teresa Val. Olá Ana, bem-vinda de volta. A nossa última conversa podia ter continuado por mais umas quantas horas e ficámos logo alinhavadas de te trazer outra vez aqui às nossas gravações para partilharmos mais um bocadinho da tua experiência como psicóloga. Um dos temas que aflorámos foi um bocado de passagem, foi a questão das diferentes dinâmicas familiares durante o confinamento. Como psicóloga, que dinâmicas é que tu pudeste observar? Então, esta questão do confinamento e da pandemia tem um impacto enorme nos sistemas familiares. Em cada pessoa individualmente, nós da outra vez falámos mais do indivíduo, não é? Como é que cada um de nós reage a isto, mas depois a reação individual de cada um entra num sistema, que é o sistema familiar, que impacta as outras pessoas que fazem parte do sistema, não é? Um bocado como numa organização laboral, uma família tem o funcionamento de cada um e o funcionamento do grupo, e estes funcionamentos intercruzam-se e são interdependentes, não é? Então, em termos familiares, nós temos desde logo, assim, olhando para o panorama sociológico, portanto, os dados que vão saindo, temos logo uma série de sinais que nos indicam qualquer coisa. Um deles é, não sei se vocês viram, recentemente saiu um inquérito, um resultado de um inquérito que é mais de 50% das famílias portuguesas declaram perda de rendimentos. Mais de 50%. Dentro dessa fatia, uma grande parte declara perdas de 25% ou mais. Ponto 1. Ponto 2. No desconfinamento, no primeiro desconfinamento, de maio a dezembro de 2020, aumentou o número de divórcios bastante em comparação com o mesmo período em anos anteriores. 2. 3. Os números da violência doméstica. Os números oficiais aparentemente não registram um aumento de casos em 2020, mas os números continuam em níveis muito preocupantes. 4. A prescrição de ansiolíticos e antidepressivos disparou. Em Portugal nós já tínhamos um problema ligado a este tipo de medicação. Nós já somos um país que medica em excesso. Portanto, há muita gente a tomar ansiolíticos e antidepressivos em Portugal. Neste momento, do último ano, ainda mais. Portanto, ainda aumentou mais este problema. 5. O número de quadros de ansiedade e depressão em crianças e adolescentes aumentou. Portanto, olhando só para estes 5 fatores sociológicos, nós vemos logo que temos famílias em sofrimento. Ou, pelo menos, famílias com grandes desafios. Eu acho que nem todas as famílias entraram em sofrimento ao longo deste ano, mas temos muitos desafios que se colocam a todas as famílias. Acho que não há... claro, há sempre famílias que dizem que passaram lindamente e que não houve problema nenhum. Claro que sim, porque lá está, o ser humano é muito plástico e as reações são muito variadas e há sempre uma franja de pessoas que diz que isto não teve impacto nenhum na saúde mental, que está tudo ótimo, que foi fantástico e que correu tudo muito bem.
Mas isso é uma franja minoritária, a maior parte das pessoas descreve dificuldades, não é? A maior parte das famílias descrevem dificuldades. Dentro delas, dessa grande maioria que descreve dificuldades, há um número significativo de famílias em sofrimento. E, portanto, isto cria dinâmicas muito mais complicadas de gerir do que em tempos ditos normais, porque a gente hoje em dia já nem sabe o que é normal, o que é que não é e o que é que vai ser para a frente. Mas pronto, dentro da normalidade que nós conhecíamos antes. Isto tem configurações muito variadas. Estes 5 fatores têm influências diversas a vários níveis, não é? No estado emocional de cada um, mas o que eles provocam todos é uma instabilidade num sistema que que encontra um equilíbrio. O sistema familiar normalmente tende para um determinado equilíbrio que funciona mais ou menos bem, não é? Consoante o nível de saúde mental da família, não é? Funciona mais ou menos bem dentro de um determinado padrão, de um determinado equilíbrio que é o seu. E o que estes fatores trazem é uma instabilidade e, portanto, um desequilíbrio. Aquilo que era o equilíbrio, o status quo, não é? O equilíbrio normal daquela família fica afetado por estas várias coisas. E isso implica uma resposta, não é, das famílias. Enquanto que no primeiro confinamento o que nós observamos foi as pessoas a acionarem mecanismos de emergência, porque todos achávamos que isto ia ser uma coisa temporária e que tínhamos que nos aguentar durante um período de tempo relativamente curto ainda nas nossas cabeças, não é? Mas depois íamos voltar a uma normalidade. E, portanto, nós vemos as famílias a acionar mecanismos de emergência que têm a ver com aguentar as pontas. Pronto. Ao longo do tempo, à medida que o tempo se prolonga, e neste segundo confinamento, essas medidas de emergência já não estão disponíveis. Porque não é possível, não é? As medidas de emergência são mesmo uma coisa de momento de crise. Não são uma coisa que dura um ano. E, portanto, o que nós vemos é os equilíbrios a desorganizarem-se. E também, desculpa interromper, Tana, e também porque começamos a pensar nas consequências a longo prazo disto, também. certo? Ou seja, deixa de ser só o que está a acontecer no momento, mas começamos a ver que se calhar, para além do que está a acontecer, algo mais poderá vir a acontecer. Sim. E este desequilíbrio prolongar-se mais tempo, não é? Exatamente. Enquanto que, Eliana, da primeira vez nós achávamos que íamos voltar ao nosso equilíbrio normal, e, portanto, aquilo estava um bocado desequilibrado porque era uma situação extraordinária e preocupávamos-nos com o impacto dessa experiência em cada um de nós e nas crianças em particular, não é? O que é que significa para uma criança estes 3 meses. Depois, às tantas, começámos a perceber que não são 3 meses e que o equilíbrio que para nós era normal já não é acessível, porque as coisas mudaram de tal forma que temos que mudar o equilíbrio. Isso implica o quê? Implica que da primeira vez nós achávamos que tínhamos que aguentar as pontas e depois voltaríamos ao nosso equilíbrio conhecido. Agora, a maior parte das pessoas aperceberam-se que temos que encontrar um equilíbrio novo. Já não vai ser como era de antes, não é? E o encontrar um equilíbrio novo implica uma transformação da família e um crescimento da família que, como qualquer mudança e crescimento, tem as suas dores. Há famílias, felizmente, que o conseguem fazer. Há famílias que têm muito mais dificuldade e que precisam de ajuda. Porque as coisas desorganizam-se de tal forma que as pessoas estão num sofrimento enorme. Não é? E tem de ser feito em conjunto, certo? Porque se pensarmos na analogia da viagem de avião e put your own mask first, aqui não há isso, não é? Porque estamos todos ao mesmo tempo nessa transformação, ou a tentar conduzir essa transformação e voltar a encontrar equilíbrio ao mesmo tempo. Quase não há tempo para pensar primeiro em nós e depois nos nossos, não é? É mais uma vez uma resposta de emergência. Eliana, eu discordo um bocadinho, que eu acho que temos, uma vez mais, acho que é essencial pensar primeiro em ti e só depois no resto, porque é um bocadinho, pronto, e sei que tu também o sabes, mas e não é tão fácil. Sim, não, mas é isso, não é? Porque tu sabes isso, não é?
Mas também, se calhar, sentes a urgência de ver tudo ao mesmo tempo, se calhar, não é? De atuar tudo ao mesmo tempo. E eu acho que essa é a grande dificuldade, talvez, de conseguir fazer aqui quase um esforço, não é? Primeiro, vamos aqui encontrar uma base sólida para depois conseguir curar o resto ou tratar o resto. Eu acho que as duas têm razão. Ou seja, é verdade que não podemos fazer uma coisa primeiro e depois outra, porque está tudo a acontecer ao mesmo tempo e temos que cuidar de toda a gente ao mesmo tempo, mas também é verdade que o princípio é essencial. Este princípio que a Eliana designou é essencial. Nós temos que estar bem para poder cuidar dos nossos, ou o melhor possível, não é? Temos que estar bem o melhor possível para podermos cuidar dos nossos. Exemplos. Por exemplo, uma família em que a mãe esteja muito mais ansiosa. É uma mãe que vai ter respostas diferentes do que tinha habitualmente quando estava tranquila. Não é? E o que é que acontece? Os miúdos reagem a isso, ficam também mais inquietos, mais agitados. O marido, o pai, fica mais agressivo porque não está habituado àquela ansiedade e aquilo chateia-o porque também mexe na dele e, portanto, fica mais agressivo. É mais agressivo que os miúdos respondem pior, portanto, e forma-se assim um ciclo de sofrimento e de falta de comunicação e de falta de empatia. Esta mãe não pode dizer para tudo, eu agora vou tratar da minha ansiedade e depois já venho, não é? Não pode. Mas nas situações concretas do dia-a-dia pode arranjar estratégias de se acalmar o possível, não é? Sem exigir também demasiado de si própria, o possível para conseguir responder de uma forma um bocadinho mais calma àquilo que está a acontecer. Por exemplo, está a explodir uma birra qualquer e a tendência que nós temos quando estamos ansiosos é responder a isso de uma forma impulsiva ou a querer acalmar a birra imediatamente ou de uma forma agressiva a gritar com o miúdo, não é? E, portanto, ok, está a explodir uma birra, eu já sei que não estou no meu estado normal, o que é que eu posso fazer para acalmar, não é? Para baixar aqui o nível de reatividade e de ansiedade neste momento para depois responder à birra. Portanto, nas situações concretas do dia-a-dia, nós temos que ter em mente que primeiro temos que pôr a nossa máscara, neste sentido, não é? Primeiro temos que, ok, calma, eu hoje dormi mal, não estou com cabeça para isto, vou ali à varanda ou à janela respirar um bocadinho, porque a gente já sabe que a birra também não precisa de ser respondida nos primeiros 10 segundos. Vamos esperar um bocadinho e a seguir voltamos. E isto é aplicar esse princípio nas pequenas coisas do dia-a-dia, sem exigirmos de nós próprios estarmos lindamente, não é? Eu acho que são poucas as pessoas que nesta situação se encontram lindamente. Aliás, a vossa introdução fala precisamente daquilo que está a ser muito descrito pela saúde mental hoje em dia, que é a fadiga pandémica, não é? A fadiga pandémica é precisamente este processo que eu vos descrevi, não é? De começarmos a ativar medidas de emergência. As nossas medidas de emergência caíram por terra porque isto se prolongou e agora estamos todos um bocado desorientados e a tentar perceber a quantas andamos e que novo equilíbrio é que podemos estabelecer. Mas isto traz um cansaço muito grande, um cansaço mental muito grande, traz uma série de emoções difíceis de gerir e, portanto, neste momento considera-se que cerca de 60% da população europeia está em fadiga pandémica, com critérios já estabelecidos, porque isto já não é só os mídias a falar da fadiga pandémica, não é? Já temos critérios estabelecidos que descrevem o quadro e permitem um diagnóstico, não é? E de acordo com o que as pessoas declaram, não é? Do seu estado emocional neste momento, 60% das pessoas inquiridas estão dentro dos critérios do quadro de fadiga pandémica, nas quais nós estamos aqui 4, portanto, 3 de nós provavelmente incluem-se nisto, no mínimo. Se calhar as 4. Pronto. Portanto, eu excluo-me por não ter a parte de crianças, não ter ninguém dependente, mas era um pouco... Afeta igual. A fadiga pandémica não tem só a ver com famílias com crianças, não é? As crianças, claro.
É porque as crianças trazem um duplo efeito. De um lado, podem tornar a coisa mais cansativa, mas do outro lado também permitem à família uma determinada organização. Isto também é interessante. Nós temos falado muito de as pessoas com filhos pequenos estão a sofrer muito. As pessoas que estão a sofrer mais são as pessoas sozinhas. Daquilo que está visto nos estudos que têm saído, as pessoas que vivem sozinhas são as pessoas que estão a sofrer mais. Pois a isto acrescenta-se coisas como pessoas que vivem sozinhas e têm a seu cargo, por exemplo, idosos em situação de fragilidade, que ainda traz mais ansiedade e mais transtorno aqui para o quadro. Não é? Portanto, não são necessariamente as famílias com filhos pequenos que estão a sofrer mais, porque as crianças também favorecem um determinado equilíbrio, não é? As famílias com crianças, sobretudo crianças mais pequenas, tendem a organizar-se, lá está, mais uma vez, isto é uma tendência, não quer dizer que seja sempre assim, mas tendem a organizar-se de acordo com as necessidades das crianças. E para responder às necessidades das crianças, também são obrigados, os pais, a organizar-se eles próprios minimamente, como conseguem, não é? Portanto, há aqui também um fator positivo no facto de haver crianças, não é só o fator negativo de ser mais cansativo, de ser mais exigente, de ser... não é? Portanto, há aqui fatores a funcionar em sentidos às vezes um bocado contraditórios. E depois o equilíbrio disto vai depender de cada sistema familiar. Se estamos a falar de um casal, ou estamos a falar de uma família com filhos, ou estamos a falar de uma família com filhos e idosos dependentes, por exemplo, não é? Portanto, vai depender do tipo de família que está em consideração. Então, Ana, se calhar, começando já que mencionaste, as pessoas estão sozinhas e se calhar começando um pouco por algo que é comum a tantas pessoas que estão sozinhas como a casais que têm filhos e depois também é comum com casais com filhos, que é uma das questões que eu tinha, que é o trabalho. Hoje em dia estamos todos, a maioria das pessoas em teletrabalho e existe uma visão que no futuro vamos continuar todos com esta dinâmica, mas até que ponto é que, apesar de ser muito confortável, podemos trabalhar de chinelos, será que, ou de pantufas, que é que isso também, de certa forma, nos tira um pouco a estrutura? Era o que eu no outro dia também mencionava um pouco, que a família, de certa forma, ou a pessoa individual, já não ter que ir ao escritório e o contacto e tudo mais, que se calhar acaba por também dificultar o que tu dizias no início das dores de crescimento a adaptar a esta nova realidade. Portanto, não vamos ficar com esta realidade mais tempo do que achávamos. Eu achava curioso esta semana que uma das miúdas pequeninas chegou da escola e foi para a varanda e sentou-se na mesa lá fora e pôs no seu computador de brincar, que é de madeira e com pecinhas para ela pôr, ok? Então foi trabalhar. Estava a pensar, o meu primeiro filho, que via-nos sair de casa todos os dias para trabalhar, e essa era a realidade com que aprendia, ou seja, era o normal para ele. As últimas vêm-nos trabalhar em casa, e portanto a noção de trabalho e da separação do que é a casa, do que é o trabalho, deixou de existir, e não estamos a falar de uma geração para a outra sequer. Sim. Esta situação causa uma mudança muito grande em vários tipos de representação que as crianças constroem precisamente observando os pais. Essa que tu dizes do trabalho é uma delas, não é? As crianças tinham uma determinada representação do trabalho que tem a ver com o sair para ir trabalhar e voltar ir para um escritório, ou lá, depende da profissão, não é? E voltar no final do dia. Hoje em dia, os miúdos já não têm essa observação. O que eles observam é que o ir trabalhar é ir para o escritório, sentar-se em frente ao computador e estar ali umas horas que depois são intercaladas com várias outras coisas. E isso cria uma representação do trabalho um bocado diferente nos miúdos. Não é necessariamente mau, atenção, porque eu acho que é uma representação, como outra qualquer. Há muitas pessoas que trabalhavam em casa já antes, não é? O meu caso. Portanto, não é que seja uma coisa pior ou melhor. Agora, de facto, a questão do equilíbrio entre o trabalho e a vida pessoal e familiar é que pode estar aqui em causa, não é? O que os miúdos observam, em muitas famílias, o que os miúdos observam no dia-a-dia, sobretudo quando estamos em confinamento e eles estão em casa, não é? É a dificuldade, às vezes, dos pais em conciliar uma coisa com a outra. E o stress que isso causa aos pais.
De, por exemplo, estarem a almoçar e estarem aflitos porque às não sei quantas horas têm uma cola, ou, não é? Portanto, este tipo de preocupação e de ansiedade. E isso sim pode ter assim uma influência nefasta na forma como as crianças representam o trabalho, porque era tão bom que as crianças pudessem construir uma ideia de trabalho como uma coisa de realização, de crescimento, de gozo, ver os pais a gostar do que fazem e mas isso era no melhor dos mundos, mesmo antes disto tudo da pandemia, quantas famílias os miúdos crescem a ver os pais sempre chateados com o trabalho, sempre a queixar-se do trabalho, a passarem a mensagem de que o trabalho é a pior coisa do mundo, não é? Que queriam era deixar de trabalhar. Portanto, e tudo isto vai criando nas crianças uma ideia do que é trabalhar, e não nos podemos esquecer que isso significa, na cabeça das crianças, o que é ser adulto. Porque o trabalho é o que marca o adulto na cabeça das crianças. Quando és adulto, vais trabalhar. e casas, e tens crianças, e não sei o quê, mas tens um trabalho. Isto é a representação infantil do que é ser adulto. E, portanto, se nós estamos constantemente a transmitir à criança, verbal ou não verbalmente, porque as crianças são muito observadoras, que o trabalho é uma coisa que nos frustra, que nos estressa, que nos traz mal-estar, isto vai criar na criança uma ideia de que crescer e ser adulto não é assim uma coisa fantástica. E eu acho que ao longo deste último ano, precisamente por esta necessidade de reorganização, isto tem estado mais em cima da mesa do que num equilíbrio normal de antes da pandemia, não é? Ou seja, mesmo pessoas que gostam do que fazem e que estão contentes com o seu trabalho e não sei o quê, veem-se a enfrentar dificuldades em relação ao trabalho que podem passar às crianças essa ideia de que está tudo a ser mais difícil, de que é mais estressante, de que é... Agora, mais uma vez, isto não é necessariamente mau, porque as crianças também observam como é que os pais lidam com um período de crise. E se há um período de sofrimento, mas os miúdos veem que os pais conseguem responder àquilo, conseguem reorganizar-se, o casal consegue formar equipa para encontrar soluções, isto também é profundamente valioso para as crianças, que é o poder acreditar que nós podemos sobreviver aos momentos de crise e sair melhores. Sairmos melhores, não é? Ou seja, conseguirmos um equilíbrio melhor do que tínhamos antes. E isso pode ser extremamente... Esta experiência tanto pode ser extremamente destrutiva para as famílias, como pode ser extremamente valiosa. Não é claro que todos nós acho que preferimos não passar por isto, mas já que aqui estamos, pronto, então o que é que podemos fazer com isto, não é? E uma das coisas que podemos fazer com isto é encontrarmos nós próprios maneiras de nos reconstruirmos e nos reequilibrarmos, que também passam mensagens para as crianças acerca de como é possível sobreviver a uma crise e reequilibrar-se e responder aos desafios enormes que nos são postos à frente. Ana, há pouco, quando estávamos em off, estávamos a falar da forma como as diferentes pessoas do núcleo familiar encaram as restrições, que são muitas, e com mais ou menos flexibilidade. Podes-nos falar um pouco também sobre isso? Esse é um tema muito interessante que é um dos fatores de um grande desequilíbrio na família, que é, mais uma vez, pensem em vários sistemas familiares, que incluem ou não avós, que incluem miúdos mais pequenos ou miúdos mais crescidos, enfim, vários dependentes deficientes, por exemplo, crianças deficientes ou dependentes deficientes. Portanto, há aqui várias pessoas com determinadas patologias que as deixam mais frágeis. Portanto, há muitas configurações familiares. E, portanto, numa mesma família, com 2 pessoas, ou 4, ou 6, ou 7, ou o que seja, pode haver, sobretudo entre os adultos, vários pontos de vista muito diferentes acerca de como encarar a situação. Eu diria que numa parte significativa das famílias, as pessoas não se escolhem por acaso, não é? Os casais não se encontram por acaso.
E, portanto, numa parte significativa da família, das famílias, há uma certa sintonia nos casais acerca de como veem isto. E então vemos, vocês devem ter essa experiência, vemos muitas vezes casais que têm mais ou menos a mesma visão acerca da situação, se calhar um é um bocadinho mais moderado, outro um bocadinho mais radical, mas têm mais ou menos, quer seja do lado descontraído, quer seja do lado rígido. Portanto, então temos duas pessoas rígidas que para eles está certo aquela coisa super rígida de cumprir todas as regras e aquilo dá-lhes bem-estar e segurança, e tudo bem. E depois pessoas mais descontraídas que acham que têm que quebrar algumas das regras para manter também um bocadinho a saúde mental e fazem assim um equilíbrio entre umas coisas e outras e estão mais ou menos de acordo. Pode haver uma ou outra situação que divirjam, mas estão mais ou menos de acordo. Mas depois temos famílias em que uma pessoa do casal está num pânico imenso em relação à doença e, portanto, na cabeça dela todas as regras são para ser cumpridas à risca e até mais do que é preconizado. Por exemplo, lembram-se que a DGS no primeiro confinamento nos dizia para lavar as compras, para não sei o quê, para lavar o telemóvel e os óculos e não sei o quê cada vez que entrávamos em casa, para tomar banho, para lavar roupa, para tirar a roupa. Aquelas medidas todas muito drásticas. Há pessoas que ainda continuam a fazer isso. Apesar da própria DGS já ter dito que não é por aí, que a transmissão não se faz por aí. A transmissão não se faz pelas superfícies, não é? Ou é muito residual. Tu ainda tens, pelo menos aqui em Espanha, em quase todos os supermercados, à entrada, luvas disponíveis, luvas de plástico para as pessoas fazerem a compra e das pessoas utilizarem. Claro, mas se calhar já não chegam a casa e vão lavar cada item que levaram para casa, não é? Se calhar algumas vão. Ou seja, já não é preconizado pelas autoridades esse tipo de medidas, mas há pessoas que ainda as aplicam. E então, imaginem, temos uma pessoa no casal para quem ainda estão válidas estas coisas todas, cada vez que põe um pé fora de casa, quando entra, tira a roupa toda, vai para o banho, não sei o quê, Imaginem o que isto implica, não é? Que é todo um ritual para sair e todo um ritual para entrar, não é? As pessoas parece que vão para um laboratório onde se trabalham com coisas radioativas, não é? Portanto, assim mesmo. E o outro membro do casal, que quer estar mais descontraído, quer poder ir beber uma cerveja com os amigos à esplanada agora que abriu, que quer poder não estar constantemente a pensar de onde é que vem o perigo. E isto dá um sofrimento tremendo. Porque a pessoa que está do lado rígido precisa daquilo para se sentir segura e é uma angústia tremenda que o outro não cumpra. E a pessoa que está do lado mais descontraído precisa dessa descontração para se sentir estável mentalmente e é uma tortura ter que levar com aquela angústia constante do outro. E isto causa um sofrimento tremendo, não é? Portanto, há uma divergência, neste caso no casal, que é muito difícil de sanar. E depois como é que isto se resolve? É muito difícil resolver isto. Mesmo com pessoas até com psicoterapias e que estão a trabalhar nelas próprias e nas suas emoções, é muito difícil isto. Porque não há solução. Qualquer das soluções encontradas vai deixar alguém mal ou os dois. A maior parte das vezes o que é que os casais fazem? Encontram assim soluções de compromisso em que ambos ficam a sofrer. Só sofrem um bocadinho menos do que sofriam se fossem mais para um lado ou mais para o outro. Não é? Mas ambos ficam a sofrer. E isto aguenta-se durante quanto tempo? Não é por acaso que os divórcios no desconfinamento aumentaram. Porque esta coisa de estarmos fechados em casa com uma série de fatores de stress, sem estarmos no nosso equilíbrio normal, cria divergências e rupturas, conflitos nos casais muito difíceis de resolver. E agora este desconfinamento, na minha opinião, vai trazer o mesmo. Porque este confinamento foi muito mais difícil para muitas famílias. Outras não, felizmente. Outras não, sentiram que já iam muito mais preparadas e que isto foi mais fácil de encarar. Já tenho falado com algumas pessoas assim, felizmente. Mas muitas descrevem que este segundo confinamento foi ainda mais terrível. Ainda mais difícil de suportar. E, portanto, agora que estamos a começar o desconfinamento, eu aposto que entre abril e dezembro de 2021 vamos ter um aumento significativo do número de divórcios e de separações. Porque nós temos o registro dos divórcios, não é? Porque
temos o casamento que está registado e o divórcio que tem que ser registado, não temos ainda dados sobre as separações, não é? De pessoas que não estavam casadas e que se separam. Portanto, se acrescentarmos o número de divórcios ao número estimado de separações, temos montes de casais e montes de famílias a desfazer-se. E a irem cada um para o seu lado, porque a dada altura já não é possível, não é? Estas situações de crise também revelam determinados aspectos das pessoas que o outro não conhecia ou não conhecia daquela maneira. Nunca tinha visto, por exemplo, pessoas que olham para o cônjuge e percebem que há ali qualquer coisa que elas nunca tinham, já viviam há não sei quantos anos juntos e nunca tinham visto aquilo naquela pessoa. Não com aquela intensidade, não com aquela gravidade. E isto é muito inquietante. De um lado é bom descobrirmos coisas novas no outro à medida que a vida vai passando, não é? E isso dá alguma motivação e curiosidade e interesse, não é? Mas quando são coisas que nos inquietam muito, é muito assustador descobrir que o outro, por exemplo, neste caso que eu vos estava a dizer do casal em que um está de um lado e um está do outro, que o outro tem este nível de paranoia, vamos pôr assim. E do lado da pessoa... Vem tudo exacerbado, não é? Porque estamos a viver uma crise sem precedentes, basicamente. Está tudo extremado. E enquanto eu lembro-me de quando comecei a trabalhar, eu fiz um teste de Myers-Briggs. Uhum. E foi super interessante, porque o João e eu temos perfis quase opostos. O que é que foi interessante no meio disso tudo? Perceber, obviamente já nos conhecíamos, não é? No normal. Perceber depois como é que cada um reage em momentos de crise. Uhum. E saber esperar que uma pessoa, o lado mais racional, no momento de crise, precisa de emoção, precisa da parte emotiva para compensar. E ao contrário, o que normalmente é emocional precisa de todos os argumentos lógicos para conseguir. O extrovertido que se isola e o introvertido que precisa de... Portanto, extremamente fundamental, e na nossa relação foi fundamental esse conhecimento para depois conseguir adequar a dinâmica. É isso. E com esta crise é tremendo, porque é tudo com uma proporção gigantesca, não é? E esse lado, mas porquê é que aquela pessoa está a reagir assim? Depois faz o passo atrás e diz, ok, é um momento de crise, reação a uma crise, e é assim que reage, não é? Isso é interessante, porque quando eu vos disse que as pessoas não se escolhem por acaso, as pessoas não escolhem necessariamente ou seja, nós não escolhemos necessariamente uma pessoa igual a nós, bem pelo contrário. A maior parte das pessoas, inconscientemente, procura aquilo que complementa. Ou seja, quando o casal funciona bem, não é? E, enfim, tem um bom equilíbrio, há uma complementaridade. E há algumas coisas que falham, claro. Há sempre coisas que não se encaixam assim tão bem, faz parte. Mas, do modo geral, há uma complementaridade. O que é que isto significa? Não significa que as pessoas reajam da mesma maneira à situação de crise. Significa que, precisamente, veem no outro, como a Eliana estava a descrever, veem no outro uma ferramenta que não têm ou que têm menos, que os ajuda a reequilibrar-se. Portanto, por exemplo, nesta situação em que há um muito emocional e outro muito racional, o racional está a ver tudo do ponto de vista lógico e tal, só que, como isto tem um nível de incerteza muito alto, vai esbarrar necessariamente em coisas para as quais não tem resposta lógica, porque não há, porque os próprios cientistas ainda não sabem responder a uma série de coisas. E aí entra o lado emocional a dizer, ok, mas dentro desta incerteza vamos funcionar com a nossa intuição, com o que é que nos sentimos bem a fazer. E do outro lado, a pessoa mais emocional que reage a tudo de repente num grande medo e num grande susto e precisa desse lado mais racional para, ok, então mas vamos olhar de uma forma lógica para a situação. O que é que podemos fazer? O que é que está no nosso controle? As pessoas mais racionais têm muito esta coisa do, ok, vamos olhar para a situação, o que é que está no nosso controle? O que é que podemos controlar? O que não podemos controlar, paciência, não é? Mas aquilo que podemos controlar, vamos ver o que é que podemos fazer, não é? E, portanto, há aqui uma complementaridade que depois cria a tal visão da situação mais ou menos semelhante. Não quer dizer que os dois logo à partida tivessem a mesma reação, não, bem pelo contrário. Mas, como são complementares, acabam por criar os dois juntos
uma visão da situação que depois lhes permite ir tomando as decisões do dia-a-dia acerca do que fazem e do que não fazem, que regras aplicam, que regras respeitam, que regras transgridem, qual é a situação, não é? Portanto, e vão vendo, formamos bolha com quem, por exemplo, não é? Quem são as pessoas que continuamos a ver? Portanto, tudo isto acaba por vir na sequência de um encaixe, não é? Que as pessoas acabam por voltar a formar depois daquele primeiro momento de explosão. Agora, eu estou a falar de situações em que os casais não encontram essa complementaridade, em que aparece esta divergência de tal forma extremada que não parece ser possível encontrar uma coisa que se complemente. Mas a Eliana disse uma coisa que eu acho muito importante, que é a família em questão já atravessou ou não períodos de crise. Isso faz toda a diferença. Para pessoas, porque, como vocês sabem, nós temos muitas crises na nossa vida. Esta não é a única, nem vai ser não é a primeira, não vai ser a última. Esta tem a característica de nos afetar a todos ao mesmo tempo. Mas todos nós vivemos períodos de crise na vida, de naturezas muito diferentes. Desemprego, questões nas gravidezes, doenças dos filhos, doença mental. Doença mental, quando eu falo em doença mental, não necessariamente coisas muito graves, mas, por exemplo, uma das pessoas ter uma depressão ou ter ataques de pânico ou não sei o quê, que são coisas que causam muito sofrimento, mas do ponto de vista psicopatológico não são necessariamente doenças muito graves. São doenças que se tratam e que se resolvem. Pronto. Mas são doenças que causam muito sofrimento. Portanto, famílias que já viveram momentos de crise, que lhes trouxeram sofrimento importante e que obrigaram a um reequilíbrio, são famílias que já conhecem um bocadinho desse funcionamento e, portanto, podem estar mais capazes de lidar com uma crise desta magnitude. Exceção a isto, quando as crises passadas não foram elaboradas. Se as crises anteriores ainda estiverem em carne viva, assim que chega esta crise, desmorona tudo, porque já não há saco, não é? Ou seja, aquela família já está num equilíbrio muito precário e qualquer coisa vai dar cabo daquilo. Enfim, aqui podemos dar vários exemplos, mas imaginem uma pessoa que, por exemplo, pegando a situação do desemprego, imaginem uma família que ainda está a gerir uma situação de desemprego e de repente vem a pandemia e a probabilidade de encontrar emprego diminui ainda mais. Isto pode ser absolutamente dramático, sobretudo à medida que nos vamos apercebendo que isto não vai passar tão cedo. Portanto, há determinadas crises que, se ainda não estiverem ultrapassadas ou elaboradas do ponto de vista emocional, podem impedir a reação a esta crise. Mas, de um modo geral, famílias que já passaram por crises e já perceberam que sobrevivem a elas, vão ter mais capacidade de lidar com esta. Um bocadinho, se quiserem uma analogia da vida de toda a gente, a primeira vez que temos um desgosto amoroso é o drama e o horror e vamos morrer. À segunda vez, se calhar também é muito difícil, se calhar não, é sempre muito difícil, mas já sabemos que sobrevivemos àquilo. E à medida que vamos ganhando experiência na vida, não torna a coisa menos difícil, não torna a coisa menos dolorosa, não é isso que eu estou a dizer, mas nós sabemos que temos os recursos internos para ultrapassar aquilo. E, portanto, uma família que já tenha vivido uma crise não vai sofrer menos nesta crise, não é isso, mas já tem a experiência de se conseguir reequilibrar e reorganizar e ultrapassar aquilo. E pronto, esperemos que sim, não é? Eu continuo com muita curiosidade para ver o que é que vem para a frente e espero que as famílias consigam ultrapassar a maior parte destes desafios, mas que isto é muito duro, traz muita desorganização a muitos níveis, traz muita turbulência a muitos níveis. Ana, já falaste várias vezes do desconfinamento e do que é que vem aí e nós queremos aproveitar também para falar um pouco sobre isso. O que é que nos espera agora nesta segunda tentativa de desconfinamento em geral? Eu não faço ideia o que é que nos espera. Mas não sei se tu notas, nós temos estado a observar aqui entre nós que Sim. Estamos a tentar desconfinar com aquela sensação de que vamos confinar outra vez. Uhum. Sim, eu acho que há uma diferença substancial em relação ao primeiro confinamento. No primeiro confinamento,
quando começámos a desconfinar, havia muito alívio, muita esperança, isto já a começar a ficar lá para trás, não é? E fomos para o verão com essa boa onda toda e não sei o quê, pronto. Agora, nós já sabemos que isto é, enfim, temporário no sentido em que esta crise não vai embora, a pandemia não vai embora, as vacinas vão ajudar, mas não vão erradicar este vírus e, portanto, é expectável que possa haver novas formas de confinamento, mais ou menos. E, portanto, o que eu vejo nas pessoas é reações mais extremadas, precisamente. Ou estão danadas para sair, abriram as esplanadas, está tudo cheio, as pessoas já não aguentavam, mesmo antes de começarmos a desconfinar, as pessoas começaram a sair, não é? Vocês repararam, assim que começou o bom tempo, as pessoas começaram a sair, porque já não suportavam estar fechadas. A Páscoa, que supostamente devíamos ter ficado todos quietinhos, um monte de gente circulou, foi para outros sítios e porque precisou e porque lhes fez falta, não é? Mas não foi respeitado a tal regra de ficar em casa e não sei o quê, enquanto que da primeira vez sim, não houve assim tanta circulação. Nós víamos, o trânsito é um exemplo, um bom indicador, não é? Neste confinamento nunca houve aquela paragem total que houve no primeiro. Portanto, estava eu a dizer, eu vejo reações mais extremadas, ou as pessoas danadas para sair que agora querem fazer tudo o que não puderam fazer antes, ou pessoas muito mais cautelosas, enquanto que no primeiro confinamento saíram com alguma a respirar, não é? E com esse alívio e essa esperança. Neste momento estão, bom, vamos lá os miúdos à escola, mas é melhor não fazermos isto, é melhor não fazermos aquilo, enfim, não há a mesma esperança no ar que havia antes. De todo. Mas pronto, acho que isso também faz parte precisamente do reequilíbrio, não é? Que vamos ter que encontrar e que estamos a ir encontrando, que é a necessidade de enfrentarmos a realidade, que este vírus está aí, que vai continuar a estar e que vamos ter que lidar com ele, e fazermos o que pudermos com isso. Continuarmos a nossa vida, mas sabendo que isto não vai desaparecer e não é no próximo verão que nos vamos ver livres disto, como sentíamos no desconfinamento passado, não é? Acho que em maio, quando começámos a sair, estávamos todos muito com esta coisa do isto no verão resolve-se, não é? Não. Depois em janeiro já estávamos em confinamento outra vez. Portanto, vamos ver o que nos espera do ponto de vista da saúde mental. Eu continuo um bocado apreensiva, não é? Embora, lá está, haja coisas muito positivas. Não sei se vocês viram que a Ordem dos Psicólogos criou agora um portal que se chama Hoje Sinto-me e que tem tudo a ver com a questão emocional na Covid, e não só, mas muito focada para a literacia emocional, não é? Como se diz hoje em dia. E isso é uma coisa importantíssima para a saúde mental da população, que é haver recursos como estes, com linguagem muito acessível, com dicas práticas acerca do que fazer em determinadas situações. Tem imensos recursos e todos eles, eu estive a ver muitas coisas, guias para isto, guias para aquilo, guias para o outro, todos eles muito simples, com uma linguagem muito acessível, muito fácil de aceder e de entender, e com coisas muito práticas. Por exemplo, em relação ao teletrabalho, que a Rita levantou há bocado, como gerir isto, já que vamos continuar em teletrabalho mais ou menos consoante as profissões, não é? Há pessoas que se calhar vão continuar a 100% em teletrabalho, há pessoas que vão voltar para um regime misto, há pessoas que vão voltar ao presencial totalmente, porque há profissões que, enfim, o teletrabalho é muito limitado, não é? E, portanto, como é que vamos gerir isto? E eles têm uma série de dicas para conseguir precisamente fazer este equilíbrio entre vida familiar e vida profissional, mesmo dentro do mesmo espaço, mas criando uma separação que é mais interna do que externa. Uma coisa tão simples como arranje um sítio da casa onde trabalha. Não trabalha em qualquer divisão. Não ande com o computador de um lado para o outro. Hoje trabalho na cozinha, amanhã trabalho na sala, amanhã... Não, arranja um sítio. E aquele é o sítio do trabalho, que é para depois o resto da casa ficar um bocadinho liberta
disso, não é? Mas nós sabemos que isso é uma coisa que é difícil de fazer para certas pessoas. Eu tenho visto algumas pessoas que conheço que passam o tempo com o telefone na mão, os fones nos ouvidos e estão constantemente em reuniões. Mas constantemente. E andam com o telefone de um lado para o outro, sempre em casa, fora de casa, em todo o lado, e estão constantemente em trabalho. Eu não sei como é que as pessoas se organizam mentalmente para isto, porque eu acho isto muito difícil. Lá está. Acho que é uma coisa que se consegue suportar durante um período de tempo e depois, a dada altura, torna-se insuportável. Mas pronto, isto para dizer que há todo um esforço da sociedade civil e determinadas organizações profissionais e não só, para ajudar as pessoas a lidar com esta situação do ponto de vista emocional, e eu acho que isso vai ser francamente positivo para a nossa sociedade portuguesa. E é uma coisa que não está a ser feita em todos os países. É uma coisa que é realmente especial cá em Portugal. Não sei qual é a percepção que a Rita tem em Espanha, mas, por exemplo, eu sei de uns amigos que vivem em Inglaterra, no Reino Unido, aliás, não só em Inglaterra, mas no Reino Unido, fala-se muito pouco da saúde mental ligada à pandemia. Muito pouco. É quase um assunto inexistente na comunicação social. E isto, para mim, é muito grave, sobretudo porque agora, recentemente, saiu um estudo com a comparação dos vários países europeus. Os habitantes do Reino Unido têm níveis muito preocupantes de depressão e ansiedade. Muito preocupantes. Portugal também tem um número elevado, mas, apesar de tudo, abaixo. E, portanto, há aqui um tema que na nossa sociedade portuguesa está muito em cima da mesa, ainda bem, e eu acho que isso vai ajudar também as pessoas, como já falámos da outra vez, não é? As pessoas a terem menos medo de recorrer aos psicólogos, a procurarem ajuda mais facilmente sem se deixarem entrar em situações absolutamente desesperadas, a terem mais noção, mais consciência do que é que estão a sentir, a falarem mais sobre isso, não é? Acho que aos poucos vamos reduzindo o estigma do que é que significa estar em sofrimento, não é? No fundo, em sofrimento emocional. Ana, que cuidados é que devemos ter para encontrar esse equilíbrio agora no desconfinamento? Eu acho que neste momento o mais importante é falar. É falar com as pessoas que fazem parte da nossa bolha acerca do que é que estamos a sentir e como é que o que é que para nós é confortável. Acho que é muito importante as pessoas dizerem claramente que se sentem confortáveis com uma situação ou não se sentem confortáveis com uma situação. Agora, no desconfinamento, naturalmente, as pessoas querem se encontrar de novo. E, às vezes, nesses encontros, há um desejo tão grande de uma das partes de se voltarem a reunir que o medo ou o desconforto da outra parte fica silenciado. E isso não pode ser. Ou seja, se nós nos sentimos desconfortáveis com uma situação, temos que dizer e temos que ter o cuidado de perguntar ao outro: olha, estava a pensar nisto, este plano é confortável para vocês? Vamos nos encontrar com amigos. Hoje supostamente estava a chover, afinal não está, mas pronto. Imaginem, num dia como hoje, que era suposto estar chuva, tínhamos combinado um encontro ao ar livre. Íamos caminhar para Monsanto, que é uma coisa que nós gostamos de fazer. Íamos caminhar para Monsanto, mas afinal está a chover. Olha, então venham cá a casa tomar um chá. Mas isto é confortável para vocês ou não? Para nós é ok. Para vocês é confortável? Porque às vezes nós queremos tanto estar com as pessoas que não temos a delicadeza de lhes perguntar se aquilo que estamos a propor é ou não confortável. E às vezes o outro lado não é capaz de dizer claramente: olha, não, isso não me apetece muito ou isso não me deixa muito confortável, não é? Portanto, as relações, isso é outra coisa, as relações, também o equilíbrio nas relações mudou. Este cuidado era uma coisa que nós não precisávamos ter antes. Nós convidávamos as pessoas, se elas queriam vir e podiam, vinham. Se não queriam, não vinham, tudo bem, não é? E não nos ficávamos a perguntar: eles disseram que não podiam, será que é mesmo porque não podiam ou foi uma desculpa porque não queriam vir porque estavam com medo de alguma coisa? E hoje em dia há todo este fator de turbulência que desorganiza o equilíbrio que conhecíamos antes e agora temos que ter esta atenção. Isto no desconfinamento para os encontros com pessoas fora da bolha, não é? Mas mesmo dentro de casa, à medida que vão surgindo novas situações, o que é confortável para cada um? É ou não confortável irmos para determinado sítio, fazer um determinado programa? É ou não confortável para os dois? Ou
ou para os 2, ou para os 4, ou para os 6, ou para o número de pessoas que vivam em casa e que estejam incluídas nesses programas. Porque, por exemplo, uma coisa que nós fazíamos antes, que é, eu hoje não me apetece, ok, então vai tu e eu fico em casa. Só que, se estamos a falar do medo do contágio, já não há esta liberdade do tu vais e eu fico em casa. Porque tu vais e eu fico a pensar, se quando voltares trazes qualquer coisa. Aquilo que era uma coisa bastante mais simples antes, neste momento torna-se muito mais complexa. E, portanto, há aqui toda uma série de questões que é preciso terem atenção, que torna a vida social e a vida fora de casa mais, como dizer, com mais obstáculos. Há mais obstáculos e temos que lidar com eles. Não vamos também fingir que não existem, não é? Temos que assumir que existem esses obstáculos e o que é que podemos fazer para os contornar. Portanto, eu acho que neste momento o mais importante é falar. É falar com as pessoas que nos rodeiam ou com as pessoas com quem nos queremos encontrar ou acerca do que é que estamos a sentir, do que é que estamos a viver e de como é que vemos as coisas e do que é confortável, do que é que não é confortável e ir reconstruindo as relações com base nisso. No primeiro confinamento, quando saímos, ou durante o primeiro confinamento, houve aquela necessidade de eu agora estou a aprender a fazer pão, ou eu estou a aprender a fazer crochê. Havia sempre uma necessidade, de estar a aprender algo ou estar a fazer algo com o tempo que agora tínhamos mais de estar em casa. E como é óbvio, houve pessoas que não, acho que a maioria de nós, em que não, apesar de estarmos mais tempo em casa, também não tínhamos mais tempo a fazer essas coisas, em que quase se sente uma frustração. Como combater o sentimento de not accomplished, de não ter, ou seja, tivemos este tempo todo em casa, de tempo perdido. Exatamente, acho que até mais do que estar a conseguir chegar a algo é o tempo perdido que tivemos durante este tempo. Eu acho que esse sentimento talvez não se ligue só com a questão de termos ou não sido capazes de fazer coisas que imaginámos que íamos fazer ao ficar em casa. Acho que essa sensação de tempo perdido é uma coisa muito mais profunda, que tem muito a ver com o tempo que passa sem nos conseguirmos reequilibrar. Ou seja, quanto mais tempo passa nesta desorganização e neste desequilíbrio e as pessoas não encontram, para as pessoas que não encontram forma de se reequilibrarem, há uma sensação de tempo perdido. É que aquele tempo não esteve a ser vivido no bom sentido. Estiveram em sofrimento, estiveram em angústia, estiveram a perder uma série de coisas. Por exemplo, dou-vos um exemplo que é muito triste, pessoas que têm bebés pequeninos, com crianças de um modo geral, mas com bebés pequeninos ainda mais. Cada dia conta, não é? Porque os bebés mudam imenso de um mês para o outro. As pessoas que estão num grande sofrimento, quando começam a sair disso, têm uma sensação horrível de tempo perdido, porque não estiveram lá naqueles meses. A cabeça delas não estava ali, estava no outro lado. Estava num tempo parado, não é? Eu acho que tem menos a ver com o que conseguimos fazer no exterior e mais a ver com um tempo parado interno em que a pessoa se sente estagnada e em que nada acontece. E depois, sobretudo quando começamos a sair disso, e esses sentimentos aparecem no desconfinamento, não é durante o confinamento que isso aparece, é depois. Quando começamos a sair disso, olhamos para trás e apercebemos que houve montes de tempo em que não vivemos a vida, em que estávamos mergulhados num tempo estagnado dentro de nós, em que estamos em sofrimento, não é? Estamos em angústia. E isso acontece em muitas situações, não acontece só agora no confinamento e no desconfinamento, acontece quando as pessoas passam crises de saúde mental, por exemplo, em que estão, sei lá, um ano a recuperar de uma situação de ataques de pânico e depois quando olham para trás têm uma tristeza profunda porque perderam aquele ano. Porque a única coisa em que estavam focadas era na ansiedade, no pânico, em sair dali, o que é que podiam fazer e como é que aquilo se resolvia e numa angústia tremenda, não é? Portanto, eu acho que o confinamento, quando traz muito sofrimento, traz sempre esta sensação de tempo perdido. Eu acho que uma vez mais podíamos continuar aqui horas à conversa.
há sempre muita coisa para dizer, não é? Mas pela saúde dos nossos ouvintes, que não é recomendável ficar muito tempo com fones nas orelhas, vamos... Sim, penso que já temos de combinar um terceiro episódio, está visto? Porque a saúde mental é uma questão ongoing, não é? Isto mantém-se, não é uma coisa em momentos de crise, é uma ginástica, basicamente, é o exercício físico que temos que fazer ao longo da vida para nos mantermos saudáveis. E por isso, pronto, eu acho que temos que já alinhavar o próximo episódio da saúde mental. Ia colocar a Ana a difícil questão de o que é que te apetece deixar aos nossos ouvintes como conselho, recomendação para as próximas semanas que se avizinham. Como disse há pouco, falem uns com os outros e ouçam-se uns aos outros. As crianças, novamente, famílias com crianças, as crianças têm uma forma diferente de expressarem o que sentem. Ouçam o que as crianças dizem, não desvalorizem o que as crianças dizem. Isso é uma coisa muito importante. E não desvalorizem o que o parceiro adulto diz. Se uma pessoa que está ao nosso lado nos diz que está triste ou nervosa ou irritada ou cansada, não vamos encolher os ombros, lá está ele ou lá está ela, não é? Não, ouçam-se e falem uns com os outros, porque é essa a forma das famílias voltarem a encontrar um equilíbrio. É escutarem-se uns aos outros, haver lugar para as pessoas poderem falar do que estão a sentir, para depois podermos encontrar um caminho em comum, porque senão ficamos cada um para o seu lado e este sistema desequilibra-se ao ponto da ruptura, em que já não há mais sistema. Ana, obrigada. Obrigada por teres vindo conversar connosco, por teres tirado tempo do teu sábado de manhã para conversares connosco e com os ouvintes da Anitta sobre saúde mental e sobre confinamento, desconfinamento, estas dinâmicas todas. E obrigada por, enfim, ainda não aceitaste, mas em princípio vamos-te obrigar a vir falar connosco mais uma vez. Quando quiserem. Boa, muito obrigada, Ana. Isto é, novamente, terapêutico. A Anitta regressa ao trabalho quando bem lhe apetece e pode. Idealmente a cada semana, mais coisa, menos coisa, com um ponto de situação nos seus projetos. No entanto, como boas aspirantes à omnipresença, continuamos ligadas no Instagram em @Anitta_no_trabalho e ainda em www.anitanotrabalho.com, onde poderão conversar connosco através da secção Querida Anitta ou em Facebook Anitta no Trabalho. Anitta no Trabalho é um podcast produzido por Ana Isabel Ramos, designer, ilustradora e knitwear designer em airdesignstudio.com e Instagram air_Billy. Eliana Soares, marketeer e estratega em nautil.net e Instagram Alice_in_Wonderland, e a participação especial de Ana Rita Santos, Business Development Manager em Instagram Rita Ana. Até para a semana! Até para a semana! Até para a semana!